Uma menina de 15 anos saiu de casa para um passeio, prometendo aos pais que voltaria em breve, mas nunca retornou. Seu telefone estava desligado e os pais, preocupados, contataram a polícia, que iniciou a busca pela garota desaparecida. Os detetives não tinham pistas até acessarem sua conta no Facebook, onde uma pista terrível sobre seu destino estava escondida. Nicole Cable nasceu em 12 de agosto de 1997 em uma pequena cidade americana chamada Blaine, no estado de Maine. Seus pais se divorciaram quando ela era pequena, deixando-a para viver com a mãe, o padrasto e 3 irmãs mais novas. Durante seus anos escolares, Nicole era apaixonada por música, fazia parte da equipe de líderes de torcida e até trabalhava como modelo em uma empresa local. Ela tinha muitos amigos que a descreviam como alegre, prestativa e gentil. Sempre tentava manter uma visão positiva da vida, apesar das dificuldades. Na primavera de 2013, aos 15 anos, ela estava ansiosa pelas férias escolares que se aproximavam e seu aniversário, que estava a apenas alguns meses de distância, quando ela finalmente receberia sua carteira de motorista, algo que ela ansiava há muito tempo. Nicole vivia em uma cidade pequena onde havia pouco para fazer, exceto por alguns poucos prédios residenciais. No entanto, a cerca de 20 quilômetros de distância estavam as cidades maiores, onde moravam quase todos os seus amigos e onde havia muito mais entretenimento. Até sua escola ficava a 20 minutos de carro de casa, e ela tinha que esperar pelo ônibus todas as manhãs. Na noite de domingo, 12 de maio, Nicole disse aos pais que ia se encontrar com um amigo e logo estaria de volta. Ela saiu de casa por volta das 9 da noite e seguiu pela estrada principal, mas infelizmente nunca voltou para casa. Os pais preocupados tentaram ligar para ela, mas seu telefone estava desligado, e ela não tinha feito login nas redes sociais. Ao entrar em contato com seus amigos, descobriram que ninguém tinha visto Nicole naquela noite. Após esperar até de manhã, sua mãe decidiu contatar a polícia. Ela ainda tinha esperanças de que Nicole tivesse passado a noite na casa de um amigo. No entanto, isso levantou sérias questões. Primeiro, Nicole nunca saía de casa para passar a noite sem permissão dos pais. Segundo, ela teria entrado em contato com a mãe para informar onde estava. A polícia imediatamente iniciou as buscas, considerando várias possibilidades, desde a possibilidade de Nicole ter saído de casa por conta própria até um possível sequestro. O primeiro dia de buscas não trouxe resultados. A polícia interrogou os amigos e familiares de Nicole e iniciou as buscas na área de Blaine. Os pais de Nicole criaram um grupo no Facebook, compartilhando a história do desaparecimento da filha e pedindo ajuda ao público. No mesmo dia, seus amigos imprimiram centenas de folhetos e espalharam cidade afora, inclusive nas cidades mais movimentadas. Enquanto isso, a polícia pediu aos voluntários que não saíssem em busca da garota para não atrapalhar os cães farejadores. No segundo dia, a polícia realizou uma coletiva de imprensa, onde a mãe de Nicole fez um apelo emocional para que sua filha voltasse para casa, caso tivesse fugido por conta própria. A mãe também mencionou a possibilidade de um sequestro e pediu aos responsáveis que liberassem Nicole. O chefe da polícia local acrescentou que a operação de busca seria expandida, com o FBI e a polícia estadual se envolvendo. Logo, o público soube de um fato preocupante. A mãe de Nicole revelou que sua filha vinha conversando com um rapaz no Facebook nas semanas anteriores ao desaparecimento. A polícia acessou a conta de Nicole e descobriu que o rapaz em questão era Brian Butterfield. Além disso, com base na correspondência, no dia de seu desaparecimento, Nicole havia concordado em encontrar Brian na rua onde ela morava. Inicialmente, a polícia se recusou a fazer comentários sobre essa situação, mas logo surgiram novos detalhes. Descobriu-se que Brian frequentava a mesma escola que Nicole e a conhecia pessoalmente. No entanto, em seu depoimento, ele afirmou ter falado com ela apenas algumas vezes em toda a sua vida e nunca havia conversado com ela no Facebook. Além disso, houve outra estranheza. Descobriu-se que havia 2 perfis de Brian Butterfield no Facebook, mas um deles foi excluído na noite do desaparecimento de Nicole. Brian afirmou que só tinha uma conta e não tinha nada a ver com o segundo perfil. Ele até havia relatado essa página falsa à polícia algumas semanas antes do desaparecimento de Nicole. Isso parecia extremamente estranho e a polícia não se apressou em acusar o jovem de qualquer crime. Em vez disso, eles continuaram a vasculhar a área perto da casa de Nicole, esperando encontrar alguma evidência. Ao mesmo tempo, o departamento de informática começou a investigar detalhadamente essa conta suspeita do Facebook. Na sexta-feira, 17 de maio, o xerife fez um apelo público por informações. A polícia estava procurando por uma picape preta Ford Ranger e pediu que qualquer pessoa com informações sobre o veículo entrasse em contato. Eles esclareceram que a ligação do motorista com o desaparecimento da garota não estava estabelecida e que era cedo para tirar conclusões.
O xerife também anunciou o lançamento de uma linha de ligação direta de 24 horas para qualquer dica sobre o caso. Eles tiveram que designar um número separado, pois o volume de chamadas excedeu algumas centenas. No sexto dia, a polícia anunciou a mobilização de voluntários para as buscas locais. Eles organizaram pontos de encontro e dividiram as pessoas em grupos. A tarefa dos voluntários era procurar por qualquer item que pudesse estar relacionado ao caso. Desta vez, a área de busca foi significativamente expandida, se estendendo até as duas cidades mais próximas, Bangor e Old Town. Mais de 500 pessoas responderam ao apelo da polícia, incluindo cerca de 400 moradores locais e cerca de 100 voluntários profissionais de diferentes condados. Além disso, equipes com veículos e cavalos participaram das buscas. Dada a escala e a difícil acessibilidade do terreno, as autoridades tentaram mobilizar todos os recursos disponíveis. Eles até organizaram filmagens aéreas na esperança de que algo útil para a investigação pudesse ser notado nas imagens. No dia seguinte às buscas, exatamente uma semana após o desaparecimento de Nicole, a polícia fez um anúncio sombrio. O corpo da garota foi encontrado na área de Old Town, em uma área com árvores perto da estrada 43. Eles não divulgaram detalhes, apenas esclareceram que o corpo estava coberto por galhos e foi encontrado graças a um cão de busca. Logo foi anunciado que a polícia estava lidando com um homicídio e, no dia seguinte, 20 de maio, eles anunciaram a prisão de um suspeito. Ele era um morador local de 23 anos chamado Kyle Newby. Não havia detalhes conhecidos até aquele momento, e o público permaneceu no escuro por algum tempo. No dia seguinte, 21 de maio, ele foi formalmente acusado de assassinato premeditado. Além disso, foi descoberto que, no momento da prisão, ele já estava na prisão. O rapaz havia sido condenado a 90 dias de prisão por fugir da polícia e por um acidente de moto no ano anterior. Kyle começou a cumprir sua sentença 3 dias antes do corpo de Nicole ser descoberto, mas até aquele momento ele estava em liberdade. Segundo amigos da garota, ela conhecia Kyle há vários meses. Um dia antes de desaparecer, ela reclamou para algumas amigas que Kyle tentou beijá-la e Nicole teve que resistir a ele. No entanto, a polícia manteve em segredo as evidências contra ele. Era conhecido que ele morava com seus pais e tinha uma filha de 4 anos sob sua custódia. Kyle também estava envolvido com uma garota de 18 anos chamada Sarah e trabalhava em uma empresa local de cuidados para deficientes. Seu advogado pediu que as audiências preliminares fossem realizadas em segredo, e o juiz concordou com isso. Como resultado, o público e a mídia não tinham acesso a nenhuma informação sobre o caso, e a decisão do juiz foi criticada. O funeral de Nicole ocorreu em 26 de maio, enquanto alguns dias antes, centenas de moradores locais se reuniram para homenagear sua memória, lançando balões no céu. Alguns dias após o funeral, o juiz, sob enorme pressão do público, levantou a proibição de divulgação de informações sobre o caso, e foi então que alguns detalhes preocupantes se tornaram conhecidos. Primeiro, a polícia conseguiu determinar que a conta falsa do Facebook foi registrada a partir do computador de Kyle e todas as sessões subsequentes foram feitas a partir de seu endereço IP. Isso significava que foi Kyle quem enganou Nicole para sair de casa pouco antes do assassinato. E a partir do relatório do legista, ficou claro que a garota faleceu no dia de seu desaparecimento. Em segundo lugar, a polícia tinha vários testemunhos importantes, sendo eles o irmão de Kyle e sua namorada Sarah. De acordo com ela, Kyle confessou a ela o assassinato alguns dias após o ocorrido. Ela disse isso logo depois que foi chamada para interrogatório, onde ficou claro para ela que a polícia suspeitava de Kyle, mas não havia evidências contra ele. Kyle também foi interrogado, mas afirmou que no dia do desaparecimento da garota, estava trabalhando. Kyle contou ao seu irmão que atraiu Nicole para a periferia da cidade usando uma conta falsa do Facebook. Ele planejava fazer parecer que Brian Butterfield a havia sequestrado. Além disso, Kyle planejava encontrá-la e libertá-la, o que, na sua opinião, deveria fazer a garota se apaixonar por seu salvador. Isso tudo soa no mínimo estranho, mas há mais por vir. Lembrem-se apenas de que essa é a versão do próprio criminoso contada ao irmão. Os eventos se desenrolaram da seguinte forma: Kyle atraiu Nicole para um local remoto ao longo da estrada, onde ele já esperava escondido entre os arbustos. Ele estava usando um gorro que cobria seu rosto. Quando Nicole chegou ao local designado, ele se lançou sobre ela, amarrou sua cabeça com fita adesiva e a colocou na picape do pai, um Ford Ranger preto, que estava estacionado nas proximidades. Segundo as próprias palavras de Kyle, ele a levou para longe do local de sequestro. Quando começou a tirá-la do carro, ele percebeu que ela não mostrava sinais de vida. O rapaz percebeu que ela não conseguia respirar por causa da fita adesiva e que ela tinha morrido. Então ele entrou em pânico e decidiu esconder o corpo. Kyle contou a mesma história à sua namorada, acrescentando alguns detalhes.
Ele disse que, antes de esconder o corpo, tirou quase toda a roupa de Nicole e a jogou pela janela do carro no caminho de volta para casa. Isso foi feito para que a polícia não encontrasse vestígios de seu DNA. A polícia realmente encontrou algumas peças de roupa que pertenciam à garota. Estavam praticamente no mesmo lugar onde Kylie atacou Nicole. O ponto crucial aqui foi que Kylie deu à sua namorada uma descrição quase exata do local onde ele havia escondido o corpo. Foi graças a Sarah indo à polícia e contando toda essa história que eles conseguiram encontrar o corpo. O próprio Kylie se recusou a admitir a culpa, mas a situação não estava a seu favor. Quando a polícia revelou todos os detalhes da autópsia, evidências mais sérias surgiram contra o suspeito. Sangue com DNA correspondente ao de Kylie foi encontrado sob as unhas de Nicole. Quando ele foi interrogado vários dias após o assassinato, ele tinha arranhões profundos no rosto. Ele explicou que os havia recebido no trabalho. Além disso, a causa da morte da garota foi estrangulamento, como indicavam os danos no pescoço. Isso contradizia a versão de Kylie, contada ao irmão e à namorada, de que, se ele tivesse amarrado a boca e o nariz da vítima com fita adesiva, esses ferimentos simplesmente não existiriam. Seu advogado solicitou uma avaliação psicológica, o que retardou o processo judicial, mas alguns meses após a prisão, algo interessante aconteceu. Kylie foi acusado de roubo depois que um revólver roubado foi encontrado em sua casa. Antes disso, ele já havia sido preso várias vezes por roubo, mas sempre saía com uma multa. A avaliação psicológica mostrou que Kylie era uma pessoa com mais de uma deficiência mental. Antes do início do julgamento, o advogado de Kylie solicitou que certas evidências fossem excluídas do processo, incluindo os depoimentos de algumas testemunhas, entre eles o depoimento de um oficial que estava onde Kylie foi enviado para cumprir sua sentença por fuga e acidente de moto. Segundo o oficial, o rapaz estava muito nervoso e até chorou quando lhe perguntaram por que ele estava tão perturbado. O julgamento começou em 22 de fevereiro de 2015. O advogado de Kylie afirmou que seu cliente não era culpado pelo assassinato e que a investigação era totalmente absurda. Segundo ele, na época do assassinato, ele estava em casa, e alguma outra pessoa atacou Nicole. Como possível suspeita, foi mencionada a namorada de Kylie, Sarah. Supostamente, ela odiava Nicole porque ela estava se comunicando com o namorado dela. O advogado afirmou que ela tinha acesso ao computador de Kylie, de onde poderia ter criado uma conta falsa para incriminar o namorado. Esta versão não tinha nenhuma confirmação e contradizia as evidências reais, pois Kylie acessava a conta falsa não apenas pelo computador, mas também pelo seu telefone. Além disso, ele usava um aplicativo para alternar entre sua conta pessoal e a conta falsa. Além disso, não havia evidências físicas contra Sarah, ao contrário de Kylie. Seu DNA foi encontrado não apenas embaixo das unhas da vítima, mas também em suas roupas, que o assassino jogou fora a caminho de casa. O próximo testemunho veio do verdadeiro Brian Butterfield. Ele afirmou que Kylie o desprezava há muito tempo porque Brian já havia saído com sua namorada. Na opinião de Brian, foi isso que o levou a criar uma conta separada com seu nome para, em caso de necessidade, incriminar o jovem. A acusação também apresentou capturas de tela de conversas que mostravam que Kylie não estava apenas se comunicando com Nicole, mas também com outras meninas menores de idade. O próximo testemunho veio de um colega de trabalho de Kylie na empresa de assistência a deficientes. O advogado do réu insistia que os arranhões no rosto de Kylie haviam ocorrido durante o trabalho, mas o colega testemunhou o contrário. Segundo o advogado de Kylie, nos dias 11 e 12 de maio, Kylie e seu amigo estavam na casa de uma mulher com doenças mentais. Em determinado momento, ela começou a se comportar de forma agressiva e atacou Kylie, deixando vários arranhões ao redor de seu olho. Porém seu amigo desmentiu tudo, dizendo que em nenhum momento a mulher atacou eles e que os arranhões de Kylie só surgiram após o desaparecimento de Nicole. Outro colega relatou que, no dia do desaparecimento de Nicole, Kylie saiu do trabalho por volta das 9 horas da noite e só retornou às 6 horas da manhã, apesar de estar de plantão a noite toda. Ele também pediu que ninguém mencionasse sua ausência. O tribunal também convocou 4 detentos com quem Kylie havia conversado na prisão enquanto aguardava julgamento. Todos eles afirmaram que Kylie confessou o assassinato da garota para eles. Para um deles, ele disse que estrangulou Nicole e montou tudo para parecer um acidente. Para outro, ele admitiu abertamente que planejava cometer o crime desde o início. O mais interessante foram os depoimentos de um detento chamado Scott Ford. Scott passou a maior parte de sua vida atrás das grades e tinha a reputação de conhecer bem o sistema legal. Kylie conversou com ele por um longo tempo e depois decidiu perguntar como poderia evitar ser punido pelo crime. Kylie escreveu em um papel várias versões do que aconteceu com Nicole e entregou os papéis a Scott. Todas essas versões tinham algo em comum. Kylie admitiu ter criado uma conta separada e atraído Nicole para um local deserto.
Mas depois ele descreveu diferentes eventos. Primeiro, ele escreveu que queria apenas sequestrá-la e depois salvá-la, mas não calculou corretamente com o adesivo e a garota sufocou. Em outro papel, ele disse que saltou em Nicole dos arbustos e ela desmaiou de medo. Kylie então amarrou a boca dela com fita adesiva e a levou para longe da cidade, onde percebeu que ela não tinha pulso. De acordo com outra versão, ele não usou fita adesiva e a garota morreu de susto mesmo. Outra versão dizia que Kylie saltou dos arbustos e a agarrou pelo torso, mas depois percebeu que, na verdade, havia estrangulado ela. Depois disso, ela desmaiou. Como podemos ver, todas essas histórias parecem absurdas, mas havia algo nelas que era realmente útil para a investigação. Kylie descreveu detalhadamente o local onde atacou Nicole, assim como onde e como escondeu o corpo. Além disso, ele indicou o local exato onde escondeu o gorro de esqui com o qual atacou a garota. Toda essa informação foi mantida em segredo até o início do julgamento, então apenas o assassino poderia saber esses detalhes. Os especialistas examinaram esses papéis e encontraram neles impressões digitais e DNA de Kylie. O irmão mais novo de Kylie, que testemunhou contra ele, começou a negar o fato de que Kylie havia confessado o assassinato para ele. Mas já era tarde para negar, já que o irmão detalhou todos os acontecimentos em mínimos detalhes, que ele só poderia saber de Kylie. O único que não disse uma palavra durante todo o processo foi Kylie. Ele se recusou a depor, até mesmo em sua própria defesa. A acusação lhe ofereceu um acordo pelo qual ele poderia esperar uma pena reduzida em troca de uma confissão, mas ele nem mesmo respondeu. No dia 6 de março de 2016, ocorreu a audiência final, na qual foi proferido o veredito. Kylie foi considerado culpado pelo assassinato de Nicole. Parentes e advogados de Kylie tentaram obter uma sentença mais leve, citando sua idade e a presença de uma filha pequena, mas o tribunal recusou concessões. Kylie recebeu 60 anos de prisão pelo assassinato. Em sua declaração final, o juiz observou que havia evidências conclusivas contra Kylie e sua culpa neste caso era óbvia. Em vez de demonstrar arrependimento e confessar o que fez, ele inventou várias versões dos eventos e fez todo o possível para evitar a prisão. Por esse motivo, o tribunal recusou a redução da sentença. Além disso, o juiz quase começou a acreditar que Kylie planejou inicialmente matar Nicole, elaborando esse plano ao longo de várias semanas. Os pais de Nicole consideraram a sentença justa e expressaram a esperança de que ele nunca mais saia da prisão. Além disso, eles deram várias entrevistas e participaram de vários programas de televisão, destacando o perigo das redes sociais com base no assassinato de sua filha.